Doenças sexualmente transmissíveis é o tema do Prevê Saúde. Sinal de alerta. Mais da metade dos brasileiros sexualmente ativos admite que deixou de fazer uso do preservativo, o que resultou no crescimento do índice de HIV, HPV, hepatite B e sífilis, principalmente entre os jovens. O HIV teve aumento de 53% na faixa etária entre os 15 e 19 anos na última década. Como a AIDS passou a ser considerada uma doença tratável ao invés de mortal como antigamente, os jovens descuidaram do uso da camisinha. É preciso ter consciência que para doenças como sífilis, HIV e gonorreia não existem vacinas. Para falar sobre o assunto, o convidado do Prevê Saúde é o médico urologista Carlos Alberto Gobo, formado em medicina na Unesp de Botucatu, com especialização em cirurgia geral e urologia. Dr. Gobo também possui mestrado e doutorado realizados na Unesp de Botucatu. É conselheiro do CRM do Estado de São Paulo. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos Gobo aqui no nosso estúdio e tenho certeza que ele vai poder elucidar bastante esse assunto. Ô Gobo, o Ministério da Saúde considera as doenças sexualmente transmissíveis como um problema muito sério em saúde pública. E os números estão cada vez aumentando. Por que isto? Olha, assim, o que eu tenho percebido realmente que é assustador, há muitos anos que eu faço consultório de urologia, que eu não vi assim com a frequência que eu estou vendo hoje, por exemplo, certas doenças que sim, que a gente julgava já sob controle. Por exemplo, sífilis está voltando numa frequência assim assustadora no consultório. Jovens com lesões primárias de sífilis, assim, com úlceras e tal. A gente tem visto muito HPV, muito herpes genital. Quer dizer, então as doenças, as DSTs, de um modo geral, elas têm sido assim, muito frequentes no consultório hoje, como uma demanda frequente. Eu reputo isso que quando surgiu a AIDS, houve todo aquele impacto com relação a uma doença mortal que dizimou, e na nossa época dizimou muita gente conhecida, artistas, compositores. Isso criou um impacto muito grande naquela geração. Então era uma doença mortal. Hoje, com todos os medicamentos que estão surgindo para a AIDS, a gente vê já um número considerável de pessoas hoje vivendo há muitos anos com a doença e sem os sintomas, sem a imunodeficiência, sem os sintomas que a doença pode dar, ou as doenças que acabam vindo com a imunodeficiência. E com isso se criou uma séria sensação de que a doença ela passou a ser uma doença crônica não letal. Né? Uma doença transmissível, crônica, não letal, não curável por enquanto, mas não letal. Então isso acabou criando um certo... a juventude passou a se despreocupar um pouco de novo de usar o preservativo, de fazer o sexo seguro, né? E eu acho que é em função disso que essas doenças estão voltando com muita violência. E mais um detalhe também, eu acho que também é a precocidade, né? Nós temos hoje cada vez mais, eu vejo no consultório, moças chegando no consultório com a mãe, com 14, 15 anos, começa a ter, não é propriamente uma DST, mas cistite de repetição. Não. As mulheres, quando começam a ter vida sexual, elas aumentam a chance de ter infecções urinárias baixas. Então elas vêm com muita frequência no consultório, a mãe, não sei o que está acontecendo, minha filha está pegando cistite a todo momento. Aí, no começo, eu perguntava para a menina se ela estava tendo relação, tinha namorado, se era relação, não, é difícil responder com a mãe do lado. Então hoje eu até vou para o consultório, na hora de examinar, eu pergunto, você está tendo, longe da mãe? E com frequência são meninas com 14, 15 anos já com início de vida sexual. Eu acho que o que você falou realmente, a despreocupação, mais a precocidade no ato sexual acaba trazendo como consequência essa avalanche de doença sexualmente transmissível.
E doenças como a sífilis, que era uma coisa que a gente já não via frequentemente, que foi uma coisa da época dos nossos pais, nem na nossa época tinha isso, né, Beto? Mas lá para trás, que realmente via, hoje está se vendo demais a sífilis. A gente tinha muita preocupação, quando nós éramos jovens, a preocupação era com o quê? Com as uretrites, gonorreia, né? Eventualmente um HPV, né? O que antigamente chamavam crista de galo, né? Então eram essas as preocupações. Até os pais falavam assim, cuidado para pegar crista de galo, para pegar gonorreia. Então a sífilis nem era muito citada, né? E hoje é uma preocupação. Quais são os sintomas do indivíduo que tem sífilis? Então, geralmente a sífilis ela tem um período de incubação de 4 a 6 semanas, né, do contágio sexual. Começa a aparecer uma lesão no pênis, geralmente é uma úlcera única, quer dizer, é uma ferida com uma borda dura, geralmente tem pouca dor, pouca sensibilidade em termos de dor, e ela tem um fundo mais limpo, né? E essa úlcera ela vai ficar ali no pênis por volta também de umas 8 semanas. Se o indivíduo não for atrás e não tratar, ela cicatriza espontaneamente, e aí você vai ter o que a gente chama de fase da sífilis secundária, que é o condiloma plano, que é aquela lesão pelo corpo, que fica parecendo, que a gente chama de exantema, né? Meio exantemática, ou fica várias pápulas no corpo, e também essa também é uma fase extremamente também transmissível, a fase primária, e essa fase ela é transmissível. Se o indivíduo não fizer nada também, um prazo também de um mês ou um pouco mais, desaparece essas lesões no corpo, você vai ter o que eles chamam de sífilis latente. O indivíduo tem a sífilis, ele é portador da sífilis, e a doença ela fica ali latente por um tempo, e depois você vai ter o que a gente chama de sífilis terciária, que aí você vai ter todas a neurosífilis, a aneurisma de aorta, né? Que são lesões, as gomas sifilíticas, que são furúnculos na pele que fistulizam, e então que é uma sífilis mais grave. Né? E tem a modalidade que hoje é preocupante, né? Porque junto com a precocidade sexual dessas meninas vem o sexo não seguro, tanto não seguro para doença sexualmente transmissível, como também não seguro para a gravidez. Porque, como eu falei agora há pouco tempo, essas meninas elas vêm no consultório para a mãe por uma demanda de uma infecção urinária. E você descobre que ela não falou para a mãe que ela está com 14 anos tendo relação com o namoradinho. Provavelmente uma relação desprotegida, quer dizer, essa menina está sujeita a ter uma gravidez indesejável, e se ela tiver também uma DST com uma gravidez, com todas as coisas que muitas dessas doenças elas passam para o feto, né, como a sífilis. Certo. Mulheres então podem também pegar a sífilis. Sim, é muito interessante você vê como as mulheres são mais vulneráveis. Para todas as doenças DST, o sexo masculino sendo o portador da doença, ele transmite com muito mais frequência para o sexo feminino, até porque deposita o sêmen ali no fundo vaginal, então a exposição da mulher a uma transmissão é muito mais facilitada do que de uma mulher infectada a transmitir. Mesmo para a AIDS, para todas as doenças é a mesma coisa. Mas, por exemplo, você pega, por exemplo, a sífilis, uma sífilis primária, um indivíduo com sífilis primária, ele tem uma chance de transmissão de 60%. É alta. E tem cura a sífilis? Tem. A sífilis, ela ainda tem boa sensibilidade com a penicilina, né? O que se usa hoje que todos já alguma vez na vida, os mais antigos usaram, foi a benzetacil, né? Que é uma penicilina, né, benzatina, e são, dependendo do tipo de sífilis, se é primária, você vai usar uma dose, secundária, uma dose do dobro da dose, uma terciária, você já usa 3 vezes a dose, né? Então você vai tendo gradativamente. Certo. E uma vez tratada, se você pegar a sífilis numa fase precoce, uma sífilis primária, tratar adequadamente, ela pode voltar? Então, é importante, assim, toda vez que o indivíduo trata a sífilis, você tem que fazer o inventário dos parceiros e fazer o tratamento dos parceiros também. Então, incentivar esse indivíduo. Eu sei que às vezes ele fala, mas isso é constrangedor, eu vou perguntar quem passou para quem e tal. Mas você tem que ver todas as parceiras que você teve relação nesse período, e você delimitar essas parceiras e avisar essas parceiras, porque senão você não quebra o ciclo. Porque ele vai tratar, se ele tratou
e ficou curado, se ele tiver um novo contágio, ele vai pegar, muito provavelmente. Novamente. Então, agora, o tratamento, você tem que ter hoje um segmento sorológico. Você faz uma série de exames, né, que hoje a gente chama o VDRL, é o mais adequado, que é um exame sorológico, para ver se diminui, se a titulação, quando cura, a titulação vai diminuindo até desaparecendo. A maioria dos pacientes, no prazo de um ano, ela chega a entrar. Desaparecer. Certo. E o HPV? O HPV hoje todo mundo fala, os ginecologistas se preocupam muito com isso. Outro dia eu tive aqui um dentista que falou que a maior causa direta de câncer bucal é o HPV. Ele não é precursor não, ele é o causador também. É uma coisa que assustou até. Eu falei, puxa vida, HPV também causando câncer. Falou, é a maior causa de câncer bucal. Interessante. E o HPV? Então, o HPV na mulher está bem estabelecido, o HPV com câncer de colo de útero. Né? Isso está assim, consolidado. Ainda com relação ao câncer de pênis, ainda não existe essa situação de confirmação, né? Existem alguns trabalhos tentando relacionar, mas não existe ainda nada ainda assim sedimentado nesse sentido. Mas obviamente, por exemplo, o HPV eu acho que é uma das grandes conquistas que nós temos na atualidade, é a vacinação. Né? Nós vamos talvez ver agora qual vai ser o impacto. Nós já tivemos um impacto grande na redução do câncer de colo de útero, só com aqueles programas de que as mulheres, quando iniciam a vida sexualmente ativa, elas passam aí no ginecologista, fazer o Papa Nicolau, fazer os exames ginecológicos de rotina. Com isso já deu uma boa diminuição do câncer de colo de útero. Agora, obviamente, nós vamos ter um outro impacto grande com as vacinas. Né? Agora, o Brasil, a gente tem uma série de deficiências no setor de saúde pública no país, mas se existe uma coisa que a gente pode dizer que dá certo e que é elogiável e a referência é o esquema de vacinação que o nosso país tem hoje em dia. Eu acho que o esquema de vacinação que o país tem hoje em dia, ele é fantástico, e nós já introduziram a vacina para as meninas de entre 8 e 12 anos nas escolas, e agora eles estão falando de também introduzir para os meninos. Certo. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, como prevenção, é fantástico, né? Tanto meninos como meninas, pegar aqueles sorotipos que são os mais comuns, vaciná-los, prevenir o câncer de colo uterino na menina, prevenir até bucal. Pô, mas eu fiquei assustado com isso. Você me falando disso é um dado que eu não tinha assim, essa confirmação. Ele falou, não é precursor, Zé Eduardo. Esse é provado que é causador de câncer bucal. Do mesmo jeito que o colo do útero, né? Isso. Então, realmente, eu acredito que essa parte de vacinação, como você falou, vai ser um impacto muito grande nessa geração aí, para prevenção aí até da infecção e os problemas que ela pode trazer. E sabe, como assim, aproveitar a oportunidade, como é assim, um programa para leigos, né? O que eu tenho visto no consultório, por exemplo, hoje os jovens, né, do sexo masculino, eles têm tido muito HPV na região ali da base do pênis e na região ali do pubis. Né? E qual é a causa disso? Uma que são jovens que você pergunta, você usa preservativo? Não, eu uso preservativo. Então, quer dizer, é o lugar onde o preservativo não pega, que é aquela região na base do pênis. E a região do pubis, e eu vejo assim uns HPVs que são muito disseminados ali no pubis, na virilha. Você vai ver, tem muita relação com os jovens hoje em dia, eles têm o hábito de usar gilete para retirar todos os pelos ali da região pubiana. Quer dizer, esse gilete, a lâmina do gilete, ela acaba, se pega uma lesão de HPV ali, uma verruguinha, ela acaba disseminando essa verruguinha onde ele faz pequenas escarificações com a lâmina na área do pubis. E aquilo lá dissemina, que é uma coisa impressionante. Então eu sempre recomendo, se o jovem vai usar algum método, o melhor método para fazer esse tipo de depilação na região genital são as maquininhas elétricas, evitar lâmina, essas coisas, que isso acaba machucando com muito mais facilidade, escarificando a pele, e se você tiver um vírus ali naquela região, esse vírus vai disseminar onde você escarificou ali. Ou a própria depilação. Então eu recomendo, olha, você vai usa a maquininha, não usa o gilete para fazer porque sempre acaba escarificando a pele aqui, ali e tal. E se tiver um HPV ali, você tem uma disseminação. Né? Ô Beto, e a parte de tratamento do HPV? Hoje o tratamento é um tratamento difícil. Na época, como nós falamos, na nossa época, aquele pessoal que pegava aquelas cristas de galo tinha que queimar. Continua e hoje? Continua queimando. Hoje nós temos alguns produtos
químicos que você pode usar, né? Imiquimod, uma série de produtos que você usa, alguns para melhorar a imunidade local, outros para queimar mesmo, que são semelhantes aos ácidos, né? Mas assim, quando você tem uma lesão muito disseminada, você às vezes queima e aí você usa esses eventuais ácidos nas recorrências, né? Quando começa a ter muita recorrência, porque é um vírus. Então o que a gente tem que entender com o vírus é que ele não tem uma cura, um remédio que cure o vírus. Quem vai curar o vírus vai ser a imunidade quando começar a produzir, o organismo começar a produzir anticorpos contra esse vírus. Então você vai ter o chato do HPV, o que é difícil para os pacientes, é que eles vão ser, muitas vezes os pacientes sofrem muitas recorrências até eles ficarem livres das verrugas. Certo. E é um tratamento longo, Beto, de certa forma? Em geral, sim. E a gente sempre recomenda, mesmo para aqueles pacientes que respondem rápido, com uma cauterização, tudo, a gente pede que eles fiquem pelo menos com 6 meses utilizando preservativo em todas as relações sexuais dele, né? E sem evidência da doença. Certo. E as pessoas que têm qualquer tipo de imunodeficiência deve ter um tratamento especial ou é a mesma coisa? Tem, porque o HPV, ele raramente ele penetra para dentro da uretra. Geralmente o máximo que ele costuma ocorrer nas pessoas normais, imunologicamente competentes, é ali na região do meato uretral. Mas em pacientes com imunodeficiência, tipo AIDS, tudo, ele pode disseminar para dentro da uretra, né? E você ter uma disseminação intrauretral. Outra região que é muito frequente a gente observar HPV é na região perianal, né? Principalmente nos pacientes homossexuais, na população homossexual e populações que têm relação anal, você vai ter também muita frequência o HPV perianal. Tratamento da mesma maneira? Mesma coisa, ou você pode queimar com bisturi elétrico, ou você pode queimar com ácido acético glacial, você pode queimar com outros produtos ácidos, né? E caindo a resistência, o indivíduo pode voltar no mesmo lugar? Pode voltar. O herpes geralmente é o herpes que tem esse tropismo pelo mesmo local. Característica, O HPV não, ele pode disseminar em outras áreas ali da região genital, ali, tanto no pênis, ele costuma dar muito ali na região pode dar na glande, principalmente ali na região entre a glande e o pênis, ali que a gente chama região subglandar ali, no pênis do modo geral, e ali na região genital, peripeniana ali, escrotal e anal. Beto, e o não tratamento disto? O indivíduo que não trata, ele pode desaparecer? Ele pode, como todas as verrugas, como eu falei, é um vírus, né? Eu costumo dizer que as doenças virais, elas são altamente tratadas. A gente ouve muito falar de curas por benzedeiras, por tudo isso. Então a gente fala do cobreiro, que o cobreiro é o herpes zoster, né? Que é da família do herpes genital, que você tem simpatia para o cobreiro, simpatia para a verruga, tanto essas verrugas de mão, né, que o pessoal fala, de esquentar a aliança, pôr no local, ou fazer com uma moedinha e jogar para trás. Por quê? Porque na verdade você dá um tempo, às vezes é o tempo necessário para o organismo criar resistência, e daí essas verrugas desaparecem, às vezes espontaneamente, em algumas pessoas que são imunocompetentes e que desenvolvem resistência. Você falou da despreocupação do pessoal hoje com relação à AIDS. E isso nós estamos vendo que realmente é uma realidade. Porque a maioria das pessoas hoje não morre mais por AIDS. Sim. Ele acaba tendo uma vida longa, uma sobrevida muito bacana, com qualidade, porque esses medicamentos retrovirais aí têm dado uma resposta muito bacana. E realmente a juventude hoje sabe que o tratamento é uma doença crônica e ele vai tratar para o resto da vida. É lógico que ele não sabe muitas consequências disso. E você acha que esse é o grande mote que fez com que subisse aí novamente o número de infestação pela AIDS? Eu acho que sim. E agora, eu acho que também, eu acho que o setor público deu uma tranquilizada nessa situação. Só que você tem um outro dado, eu conversei recentemente com uns colegas meus, infectologistas de São Paulo, que são do Conselho Regional de Medicina, e eles contam sempre que eles trabalham ali no Emílio Ribas, tudo. Eles estão se horrorizados, porque assim, também, mais do que a AIDS, hoje é a hepatite C. Né? O pessoal tem tido hoje a
consciência de que não tem tido a consciência de que a hepatite C, ela tem inclusive o vírus da hepatite C, ela tem um mecanismo de transmissão até mais facilitado que o da AIDS. Existem certas situações assim que são mais tranquilas de pegar, mais risco de pegar uma hepatite C do que o vírus da AIDS. Né? O vírus da hepatite C parece que ele suporta mais ficar no ambiente e tudo mais. Então, o resultado, você tem hoje, e a hepatite C, o efeito devastador é maior. É maior, porque só que tem um medicamento hoje para cura da hepatite C, não tem? Então, estão surgindo coisas nesse sentido, né? Mas assim, a grande quantidade de pacientes que acabam entrando em insuficiência hepática, por cirrose, por hepatite C, e necessitando às vezes de um transplante renal, ou essas cirroses acabam levando também a uma hepatoma, porque as cirroses elas facilitam o aparecimento do hepático, né? Então, assim, é uma preocupação. Eu acho que o governo, o Ministério da Saúde, ele vai ter que voltar agora, vendo esses dados alarmantes que tem hoje, né? Você vê a população nessa faixa de 19 anos, 16, 19 anos, aumentou em 50%. É um dado, entre 13 e 19 anos, aumentar em 50% a transmissão. Então, isso mostra que é uma população que eles entram na atividade sexual sem nenhum tipo de preparo para isso, sem informação para isso. Eles acabam até fazendo de uma forma na maioria das vezes, uma atividade sexual que eles omitem dos pais que poderiam dar alguma orientação, por receio de repressão e tudo mais. E isso cria tudo, e é um público extremamente vulnerável a pegar essas infecções mesmo. E esses medicamentos hoje, o coquetel, hoje é bastante seguro, né, Beto? Se o indivíduo tomar direitinho, realmente não multiplica o vírus, né? Então, olha, eu tenho vários pacientes, que eu sigo há muito tempo, que assim, pacientes de 15 anos com soro positivo, mas que eles estão assim com carga viral zerada. Então, né? Tanto que a gente até, na parte que a gente tem a clínica de reprodução assistida hoje, a gente tem, com esse tipo de paciente, a gente não tem grandes preocupações de transmissão do vírus para os embriões que eventualmente a gente venha a produzir e transferir, né, para uma reprodução assistida. Porque eles estão com os níveis zerados, sim, né? Estão com uma carga viral muito baixa. Que é indetectável, né? Isso não quer dizer que eles não tenham vírus. Se eles pararem de tomar o remédio, eles vão voltar a ter a carga viral. Certo. De uma maneira geral, quais são as recomendações que você passa aí para o nosso telespectador com relação às doenças sexualmente transmissíveis? Eu acho que o jovem o jovem não pode abolir o hábito de usar o preservativo. Entendeu? O preservativo é a grande segurança para a grande maioria das doenças. As uretrites, o indivíduo está seguro com os preservativos. Boa parte das DSTs, entendeu? Cai muito o risco de adquirir uma dessas DSTs, sífilis, com preservativo, AIDS. Né? Então eu acho que tem que usar. Qual é o problema do preservativo? Que eu escuto muito, né? É a ansiedade de colocar o preservativo. As pessoas, eu vou parar a relação para colocar um preservativo, né? E isso vou perder o estímulo, não vou conseguir ter a relação. Então esse nível de ansiedade. Eu acho que na medida em que você se habitua a usar o preservativo desde o começo, eu acho que agora nós temos que criar esse conceito permanentemente na juventude, investir, porque gerações elas estão se alternando, quer dizer, a nossa geração, ela começamos nas faixas aí que nós estávamos com uns 20 e poucos anos, começou a surgir os primeiros casos de AIDS. Né? As gerações logo a seguir da nossa já foram gerações que se habituaram mais a usar a camiseta, porque eles viram um grande impacto, a devastação que foi a AIDS. Agora, essa geração está voltando a parar de usar camisinha. Quer dizer, nós temos que investir nessa geração e falar, olha, tem que usar preservativo. Beto, até para aproveitar esse programa e nós estarmos no Novembro Azul, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o câncer de próstata. É um dos cânceres mais prevalentes no homem e que realmente mata. Ele perde mais única e exclusivamente para o câncer de pulmão no homem. Então, realmente, ainda existe aquela fantasia, aquela preocupação do homem procurar o urologista, ou isso já se perdeu?
Não, tá fantástico isso, né? A gente tem uma atuação, eu e mais 4 urologistas de Bauru ali no AME, né? A gente que acaba tocando tudo AME, eu faço as biópsias de próstata no AME junto com outro colega. E a gente vê que mesmo essa população mais humilde, mais conservadora às vezes, que tem mais machista às vezes, né? Por falta de informação, eles têm ido muito lá. Assim, é um público que está indo, é uma demanda espontânea. Não, eu vim aqui porque eu estou com 45 anos. Tudo bem, alguns vão meio empurrados pela esposa. A esposa tem um papel muito importante nisso, que deve continuar tendo. Né? Porque as mulheres já fizeram isso numa outra época, quando elas foram chamadas a aderir ao Papa Nicolau, agora o exame de mama. Né? Tanto que hoje, agora, o foco do Outubro Rosa é a mama. Quer dizer, porque o câncer de colo de útero, eles atingiram um certo nível de conscientização. Que legal. Né, que eu acho que eles estão agora focando no câncer de mama. Porque é um câncer hoje que de maior impacto na mulher. E o câncer de próstata hoje, principalmente agora que você está tendo cada vez mais, felizmente, a população masculina, ela tem diminuído o consumo do tabágico, né? Você vê, cada vez mais você vê gerações que não estão usando o cigarro ficou fora de moda, mesmo nos jovens hoje, é tanta restrição de fumar no ambiente que eles diminuiu muito a entrar. Então já o fumo tem diminuído, está mostrando impacto no câncer de pulmão. Quer dizer, hoje então o câncer de próstata enquanto continua aumentando, porque é uma situação natural. Tem um trabalho europeu que mostra assim que se você pegar pacientes acima de 80 anos que morreram e tirarem as próstatas, fizeram exames lá neles, chegou a dar 67% de câncer de próstata que não foram diagnosticados. Os pacientes tinham câncer de próstata, morreram de outras causas e com 80 anos já tinham 67% das próstatas examinadas com câncer. Então parece ser um tumor que tem muito a ver com a idade, mas que o mais importante, eu acho que é naqueles pacientes em que desenvolve o tumor cedo. Esses pacientes, certamente eles vão morrer em 10 anos se não for tratado. E é importantíssimo isso que você está dizendo, porque realmente ele é um câncer que, quando descoberto a tempo, a cura é total. O indivíduo realmente consegue curar. Então a prevenção é o melhor caminho. Toque prostático junto com o PSA. Os dois dão um norte muito grande para o profissional urologista. E mais do que isso, o indivíduo está com câncer, tem muito o que fazer. Tem os tratamentos, mesmo que seja um câncer que não esteja restrito só à cápsula, ali à próstata, já deu uma disseminada, como você falou, ele vai ter uma sobrevida longa. A maioria desse tipo de câncer são câncer que realmente limita um pouco a vida, mas que dá para arrastar isso daí. Sim, é um tumor que ele tem uma evolução mais lenta do que muitos dos tumores que a gente tem vivenciado, intestino, né, tumores de pâncreas. Então ele é um tumor hoje que tem recursos, medicamentos que pode propiciar para o indivíduo uma qualidade de vida aí até por uma década ou mais de décadas aí, até já tem pacientes, né, com 15, 20 anos com tumor disseminado e controlado, que a doença foi bloqueada. Então eu acho que assim, o importante são alguns tabus. A disfunção erétil é uma situação que assusta as pessoas com tumor de porque ela tem um índice hoje de 40%, 50% de chance de disfunção. Mas hoje tem uma porção de recursos que a gente tem a oferecer para a disfunção erétil. Né? Da mesma forma, por exemplo, a incontinência urinária é muito rara, né? Uma coisa que é importante ficar, não é uma coisa frequência incontinência, mas também tem hoje uma série de situações. O indivíduo tem condições hoje de ficar curado do câncer e de ter qualidade de vida. Eu acho que isso é importante, perder realmente esse estigma, esta coisa de que vai fazer o toque, isso não é legal, não. O importante é você ter a condição de prevenir uma doença. A partir desse momento, se você não fez, sinceramente, você está deixando para o azar ou está deixando achando que com você não vai acontecer. E acontece sim, é uma roleta russa. Então, realmente você tem a condição, a partir dos 45 anos, faça o toque, faça o PSA, consulta anual com o seu urologista. E a partir daí, diagnosticou qualquer tipo de tumor, trata imediatamente. Mas vai ficar impotente, vai ter incontinência.
isso daí depois se resolve. O importante é realmente o tratamento. Eu acho que nós temos hoje uma situação em que, tanto nós estamos discutindo hoje a previdência social, de aumentar o tempo de trabalho, porque as pessoas estão vivendo mais. Então vamos viver mais e vamos viver com qualidade. Legal. Acho que é essa que é. Olha, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos Alberto Montegoba aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que o nosso telespectador teve informações importantíssimas acerca desse assunto, doença sexualmente transmissível, e ainda aproveitamos aí para falar do Novembro Azul. É importante que você que tem assistido passe para os seus colegas, seus vizinhos, amigos, parentes, e que realmente a prevenção é o melhor caminho, tanto na doença sexualmente transmissível quanto no câncer de próstata. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!